Já que vamos falar de medidas de temperatura, é bom a gente recapitular alguns aspectos relativos a essa grandeza física, denominada a temperatura. Temperatura é algo que caracteriza o estado de equilíbrio de um sistema termodinâmico. Um sistema contendo um número muito grande de partículas. Ora, quando eu efetuar uma medida da temperatura de um sistema físico, para que a temperatura seja a mesma e possamos falar então em temperatura do sistema, porque eu não quero falar de temperatura dos subsistemas, isso também é possível. Mas nós estamos falando da temperatura T desse sistema aqui. Ora, a rigor, esse sistema não deve estar com o volume dele variando com o tempo, mudando. Porque um dos pressupostos é de que no equilíbrio a temperatura é constante e, consequentemente, a pressão é a mesma no sistema. A densidade é a mesma no sistema. De outra maneira, não é possível ter a mesma temperatura para o sistema como um todo. A gente precisa estabelecer uma diferença entre calor e temperatura. Às vezes, eles são quase sinônimos, mas não é em todos os casos que isso é verdadeiro. Ora, lembrando que estou sempre pensando agora em um processo qualquer no qual o volume é constante. Agora, estou sempre pensando volume constante. Nesse caso, no qual o volume é mantido constante, então, a gente, quando fornece uma certa quantidade de calor para este sistema, essa quantidade de calor vai ser utilizada integralmente para aumentar a energia interna deste sistema termodinâmico. Agora, temperatura é definida de uma maneira diferente. Temperatura não é a mesma coisa que calor. Por quê? Porque nessas circunstâncias eu defino a temperatura como uma taxa de variação de energia. Portanto, não vou usar derivadas parciais, eu vou fazer de uma forma mais simples possível, porque eu estou mantendo então o volume como se for uma constante. Temperatura é igual a dE ds, de forma que essa é a entropia, né? Então veja que com quanto calor esteja ou possa ser identificado quando nós estamos falando de uma transformação isovolumétrica isocórica, calor é algo que aumenta a energia do sistema. Forneço de que a energia aumenta.
A temperatura, por outro lado, é igual a dE ds. Então, a temperatura é basicamente taxa de variação da energia. Calor é variação da energia. É bom estabelecer essa distinção bem clara entre calor e temperatura. É claro que, no caso de algumas transformações, por exemplo, isobáricas, né, e nas quais a temperatura aumenta, porque às vezes eu forneço calor e a temperatura não aumenta, o que, de novo, reforça essa diferença entre uma grandeza e outra. Então, é importante que se entenda a diferença entre temperatura e calor. Eu posso fornecer calor e a temperatura do sistema permanecer constante. Muito bem. Um outro aspecto que gostaríamos de reforçar é que a temperatura é uma grandeza intensiva. O que significa isso? Nós podemos classificar as grandezas, né, em grandezas intensivas e grandezas extensivas. Né? Ora, uma grandeza é dita intensiva se ela não depende do volume, não depende do volume do sistema termodinâmico. Essa é uma grandeza intensiva, a temperatura. Grandezas extensivas, né, são, por exemplo, a entropia. A entropia é uma grandeza que depende do volume. A energia, muitas vezes, depende do volume. De forma que a temperatura é uma grandeza intensiva. Um outro aspecto que a gente deve chamar a atenção é que, quando no equilíbrio, a gente pode escrever que a temperatura depende da pressão e do volume. Aqui nós estamos falando na equação de estado. De forma que, se nós soubermos, vamos falar disso depois, o volume, é fácil determinar o volume de um sistema termodinâmico. Mantemos, então, o volume constante e, em princípio, se eu medir a pressão por meio dessa equação de estado, eu posso inferir a temperatura. É isto. Ou seja, a temperatura, tendo em vista a equação de estado, a temperatura pode ser inferida a partir, por exemplo, da determinação da pressão. Por um método, então, indireto, eu vou inferir a temperatura a partir da medida da pressão. Então, é sempre bom levar em conta essa dependência da temperatura com respeito à pressão. Ora, temperatura é uma grandeza física que nós podemos medir. Mas essas medidas são feitas de uma forma
indireta. Nós vamos depois chamar a atenção para isso quando nós falarmos dos termômetros.